Campos e Serviços Gerais Eireli, impedido, excelentíssimo desembargador Marcos Moura, inscrito para sustentação oral, doutor Eric Machado Batista, pela recorrente. Presidência com o desembargador Márcio Vidigal. Advogado, está presente? Cheguei a tempo. Tá. Eu indago do advogado se ele aguarda a leitura da conclusão do voto perfeitamente, excelência. Ou se pretende se manifestar desde logo. Eu gostaria de aguardar a manifestação. Relator? Senhor presidente, eu sou a relatora. Relatora, perdão, doutor. Processo, estou conhecendo do agravo e, no mérito, negando-lhe provimento, determinando que se dê ciência agravante à Diretoria-Geral, à Diretoria de Administração e à Secretaria de Apoio Administrativo sobre a presente decisão. É como voto. Vossa Excelência vai fazer o uso da palavra? Sim, excelência, por favor. Perfeitamente, tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. De uma maneira mais rápida possível, de forma a não atrapalhar tanto aí o funcionamento do órgão. Bom, a agravante, ela vem pedir a reforma e até a reconsideração do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, principalmente em razão do fato de que os próprios empregados, por iniciativa própria, solicitaram a concessão das férias. Nós já conhecemos, né, todos nós que trabalhamos aí diariamente com o direito do trabalho, sabemos que o 135, que trata do aviso prévio de férias, ele é desnecessário quando o próprio empregado pede férias. Então, o que aconteceu? A conservadora Campos, eu acredito que a grande maioria de Vossa Excelência, se não todos, sabem, né, que é uma empresa muito séria, extremamente tradicional, que presta serviços a esse tribunal há anos, né? Sempre programou as férias de seus empregados durante o recesso da Justiça. Então, até por uma questão que nós poderíamos colocar assim de costume, os empregados eram colocados em férias durante o período do nosso recesso. Só que, por um lapso, não fizeram o aviso prévio de férias, né? Isso foi objeto de advertência do próprio tribunal. E aí eles aplicaram a lei, colocaram o aviso de férias dentro do prazo do 135. Só que isso tiraria os empregados do período tradicional de férias. Ou seja, os empregados já tinham férias programadas, viagens programadas, né? Ou seja, vejam bem, a conservadora Campos, agravante, ela cumpriu a lei. Se ela tivesse ignorado os pedidos dos empregados, ela não estaria sendo punida. Ela deu o aviso prévio e as férias iriam iniciar dentro do trintídio previsto no CT35. Ocorre que os empregados, por iniciativa própria, buscaram a direção da empresa e solicitaram que fossem colocados de férias dentro do período tradicional. E aí a gente pode falar até um pouco de boa-fé objetiva nesse caso. A conservadora Campos faz parte do dia a dia desse tribunal desde de 2013, 2014, sendo que em 2008 também já tinha prestado serviço em outras oportunidades. Trata-se de uma prestadora de serviço terceirizada, conservação, limpeza, portaria, né? E esse mesmo público que trabalha para o tribunal terceirizado já esteve aqui trabalhando com outras prestadoras de serviço, sempre entrando de férias na mesma época, sempre da mesma forma. Bem, diante do pedido dos empregados e até com base naquilo que tradicionalmente acontecia, a conservadora colocou os empregados de férias dentro do período tradicional. E aí nós temos uma situação, perdoe-me a expressão, kafkiana, a ponto que a conservadora será punida aqui, a prevalecer esse voto, com todo respeito, por ter ouvido os empregados e tentado atender o interesse deles. Então, pede, né, a agravante roga pela reconsideração do voto, roga a Vossas Excelências que considerem também que essa é a mesma mecânica aplicada há anos nesse tribunal, e roga porque
está sendo colocada uma aplicação de uma multa, de uma punição, de uma reprimenda, em virtude de um ato de boa vontade, de boa fé. O outro requerimento aqui da agravante seria no sentido de que, a prevalecer a punição, que essa seja convertida em advertência. Nós estamos falando de 5 anos ininterruptos de muito bons serviços prestados. Vossas Excelências, com certeza, conhecem os empregados da Campos. É um empregador que cumpre as suas obrigações religiosamente. De fato, gente, é uma situação, se vocês me permitem, inusitada, né? A empresa vai e tem observado desde então, né, isso com um pouco mais de rigor, bom, em resumo, pede-se a Vossas Excelências que levem em consideração que, em havendo consenso com o empregado, e há documento nos autos mostrando isso, se há anuência do empregado, o Instituto do 135 ele perde a razão de ser, e nós não poderíamos aplicar aqui, né, uma reprimenda contratual contra o interesse dos empregados e apenas por um descumprimento que só é possível ser arguído quando o empregado ele não é comunicado a tempo das férias. Bem, em resumo é isso. Agradeço imensamente a paciência de Vossas Excelências em me ouvir. Pois não. Desembargador Emília, gostaria de fazer considerações? Não, apenas em consideração à sustentação oral, apenas para também justificar por que foi mantida a multa, na cláusula do contrato firmado com a empresa recorrente, que é a cláusula 18ª, há uma previsão de aplicação de penalidade em caso de infrações contratuais, consistente nas multas que estão estabelecidas no parágrafo 2º dessa mesma cláusula. E aqui, a Secretaria de Apoio Administrativo, aqui no caso, noticiou que a empresa, foi constatada que a empresa havia avisado os seus empregados de férias, o aviso de férias, sem observância do prazo previsto no 135 caput. E, em decorrência dessa constatação, a unidade solicitou o recolhimento dessas comunicações irregulares e a expedição de novos avisos de férias com observância do prazo legal. Isso tudo está narrado nos autos. E a despeito desta solicitação, quer dizer, houve essa solicitação, e a despeito dela, a unidade gestora, que é a Secretaria de Apoio, tomou conhecimento de que a contratada determinou que alguns de seus funcionários, cujo gozo de férias estava formalmente marcado para o período de 27/12/2017 a 15/1/2018, antecipassem informalmente as datas de início e término de tal período para, respectivamente, 20/12/2017 a 8/1/2018, quando já não era mais possível cumprir o prazo estabelecido no artigo 135. E a Secretaria de Apoio Administrativo, ela destaca que a empresa, após o primeiro descumprimento do prazo, teve a oportunidade de emitir uma nova comunicação de férias aos terceirizados, foi repetidamente orientada acerca dos requisitos legais, mas optou por cometer uma nova falha. E classificou as mencionadas ações ou omissões da empresa contratada como uma infração contratual. A minha preocupação aqui é justamente preservar o próprio tribunal, que está, inclusive, submetido ao princípio da legalidade. Entre outros, mesmo nos termos do artigo 37, caput da Constituição da República, todas as suas ações são pautadas pela lei. E nós já tivemos problemas aqui no passado por causa disso. Nós já tivemos, né? Então, no caso, a comunicação extemporânea de férias é fato incontroverso, implicou em desrespeito à regra do 135, e isso, data máxima vênia, configura infração administrativa e contratual, independente desse alegado descumprimento ter ocorrido, entre aspas, em benefício de seus empregados, como sustentou da tribuna o agravante, como também está o advogado e como está também no agravo. Então,
aqui em consideração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os quais também regem a administração pública, eu entendo que a aplicação da penalidade pecuniária em referência mostra-se adequada à infração praticada, considerando-se a gravidade dessa, não se justificando a sua conversão em pena de advertência. Então, aqui no caso, inclusive, eu gostaria de pontuar que houve também aplicação de multa incidente sobre o valor contratual mensal correspondente à localidade de Uberlândia, porque essa situação analisada aqui foi Belo Horizonte, pelo fato de a empresa contratada não ter mantido um quantitativo mínimo de posto de porteiro no prédio do tribunal, lá em Uberlândia, durante o recesso. E dessa multa, a empresa não recorreu. Portanto, não havendo insurgência, ela será mantida. De modo que, pedindo vênia ao ilustre advogado, a quem eu louvo a sustentação, eu estou mantendo a minha proposição de voto. Pois não, eu gostaria só de acrescentar, aliás, não é acrescentar, é sublinhar a bem lançada fundamentação de Vossa Excelência quando aplica subsidiariamente a Lei 8.666 de 93. É uma defesa da administração, a administração é obrigada a fiscalizar e, evidentemente, não poderia deixar que uma falha, uma falta do contratado fizesse recair sobre os ombros da administração a falha que não é dela. Cumpre a ela, a administração, observar o princípio da legalidade que Vossa Excelência muito bem ressaltou, e eu também estou voltando assim. Alguma divergência? Acompanha o brilhante voto. E assim se decide por unanimidade. Muitíssimo obrigado a todos. Devolvo a presidência. Vossa Excelência fica com a coisa que eu impedi. Continuo? E tem recurso administrativo 62/2019, relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, recorrente Carlos Wagner Caldeira Garzon, recorrido desembargador presidente do tribunal, impedido, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Advogado inscrito? Não. Neste relator. Presidente, essa matéria já bem reiteradamente sendo decidida aqui no órgão especial. É um recurso do funcionário, querendo uma inclusão na base de cálculo da licença-prêmio de uma parcela, e efetivamente não tem razão. Eu estou conhecendo o recurso administrativo, mas estou negando provimento. De acordo. De acordo. E assim se decide por unanimidade. Devolvo a presidência. Item 3, agravo regimental 625/2018, relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas, agravante Roberto Márcio Duarte, agravado desembargador vice-corregedor do tribunal, impedido, excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Eu não estou achando aqui. Vamos bem, tem a palavra eminente relator. Sumiu aqui. Obrigado, Sérgio. Desembargador Marlon. Senhor presidente, eu estou conhecendo o agravo e, no mérito, lhe negando provimento, mantendo-se a decisão agravada. De acordo. De acordo, Nani. Matérias administrativas, item 1, MA 139/2019, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. De acordo. Item 2, MA 146/2019, autorizar a convocação de juiz titular para substituir no egrégio tribunal. Ainda de acordo. De acordo, todos. Item 3, MA 159/2019, referendar a designação de juiz do trabalho para exercício cumulativo de jurisdição. De acordo. Item 4, MA 160/2019, aprovar designação de juiz do trabalho para exercício cumulativo de jurisdição. De acordo. Item 5, MA 140/2019, indicação para o exercício do cargo em comissão de secretária de documentação. Servidora Verônica Peixoto de Araújo Nascimento. É isso? Estão de acordo? Não, isso eu estou de acordo. De acordo. Tá bom. Item 6, MA 624/2018, interessado juiz Lenício Lemos Pimentel, licença para elaboração, para pesquisa e elaboração de dissertação de mestrado. Senhor presidente, eu gostaria de ficar vencido nessa matéria, senhor presidente. Eu acho que tem
havido muita licença para dissertação de tese, período para mim terminar a redação final e tal. E, efetivamente, isso acaba dificultando aqueles que ficam na jurisdição, né? A administração tem que se desdobrar para arrumar substituto para lá, para cá, alguma dificuldade. Entende? Eu vou escrever tese em Brasília, eu vou escrever tese. Então, eu, efetivo, gostaria de ficar vencido. Esse requerimento é de quem? Do juiz Lenício para diminuir a licença. Diminuir o quê? Ele está voltando antes da licença de 90 dias concedida. Ah, tá. Ele está retornando antes. Item 7, MA 170/2019, interessada juíza Tânia Mara Guimarães Pena, autorização para residir fora da jurisdição. Estão de acordo? Senhor presidente, só um esclarecimento. Ela mora em Uberlândia e se removeu para a vara de Araguari. São 30 quilômetros, 40. Caráter excepcional, né? É. Senhor presidente, só um esclarecimento. Sim, desembargador Sérgio. Porque eu estou de acordo com a autorização, eu só tenho uma dúvida, porque em outras vezes já manifestei isso aqui, que nesses casos nós autorizamos, mas não haverá pagamento de diárias, não é isso? Não. Então está ok. Mas parte da Grande Uberlândia. Estou de acordo. Pode até ficar registrado isso. É só por cautela. Senhor presidente, eu gostaria de registrar, porque efetivamente é das melhores juízes que nós temos. Em Uberlândia era excelente, Esse servidor, audiência para tudo quanto é lado, ela dando conta do serviço e indo para lá também. A vara está impecavelmente em dia. É uma senhora juiz. aprendeu a trabalhar com o Emerson. Com Emerson, não? Amigo. Lá em Araguari era minha assistente. Pois é. Senhora juiz. Olha lá, boa escola. Boa escola. Sim. Coitado, não aprendeu. Ela foi juíza de Tuiutaba, não Aprendeu a foi? parte boa. E outra coisa... Até presidente da cooperativa ele Olha, deixou com brincadeira, hein? ela. Viu, Omar? Oi? Até a presidência da cooperativa ele deixou com ela. Ah, pois é, está vendo aí? Inclusive, ela se dá muito bem com a Ele criou lá a cooperativa. colega, viu? Ninguém quer dizer. Viu, doutor Márcio? Inclusive, ela Ela não era se casada. entrosa muito bem com a doutora Zaida, que é da outra vara. Isso eu não sabia. Então, elas têm um modo de agir. E até sugeriram ao tribunal, não sei se foi efetivado, Sérgio do Abel. de colocar as varas no mesmo local, Não sei não. Mas eles uma fé. liberando um aluguel lá que tinha. Esse assunto está Longa lá. fé. DADM. Conhece ali, conclusão. Que também foi, depois foi para a engenharia. Ela não. Eu pensei que ela tivesse. Eu não me lembro fosse agora. esposa do Estou Sérgio do agora Abel. atualizado sobre, mas tem Não, né? uma atualização. Eu sei que elas encaminharam, sei em que pé que se encontra. O filho do Abel. Item 8, aposentadorias dos servidores. Semara Oliveira Campos, Isso é, ué. Ariane Miranda Rabelo Nésio, Gutenberg Lopes Ferreira, Eduardo Porfírio Rosa, O Rogério foi consultor. Daniel Petersen Salles, Júlia da Consolação Silva, Edésio Soares Pereira, Maria Auxiliadora dos Santos, Maria Luzia de Melo Neto, Edinaldo Marques da Silva, Remison Kleber Moreira Maia, Geraldo Souza Braga. Não me deferi. Todas aprovadas? Um registro especial, desembargador presidente, quanto à servidora Ariane Miranda Rabelo Nésio, né, lá da TI, era da infraestrutura, se aposentou, das servidoras antigas da casa, ainda daquela TI bem incipiente, e acompanhou todo esse processo e agora já ao final, numa fase Não, esse já de outro pleno aqui, esse outro aqui, implemento essa da especial. informatização Proposta de aqui, estruturação de acompanhou administração. todo esse processo, é uma perda significativa para a TI. E para o Daniel Petersen Salles, ele ingressou no tribunal recentemente, é um servidor de certa forma até novo, foi meu assistente lá no gabinete, por problemas que agora se desdobram, né? Infelizmente acabei constatando isso aqui, está se aposentando por invalidez. Eu quero registrar, né, a passagem dele pelo meu gabinete e augurar que ele, né, supere essa fase da melhor maneira possível. É só Será esses dois. registrado. E os nossos cumprimentos a todos eles. Não é isso. Item 9, MA 178/2019,
Proposta de reestruturação administrativa, proposição DG 8 de 2019. Tem aqui uma proposição, a matéria foi distribuída, não guarda relação com a 219, não. É a reestruturação interna da diretoria geral. Eu estou esclarecendo isso porque, eventualmente, pode transparecer que tivesse que passar antes pela comissão e não é efetivamente. Eu até fui lá conversar com Vossa Excelência. A esse respeito. E eu posso dar os esclarecimentos que quiserem, mas eu pedi, porque tem várias implicações técnicas de reestruturação. O projeto foi muito bem elaborado, muito bem pensado pela diretoria geral e pela assessoria como é que chama a assessoria da Maria Lúcia? De estrutura organizacional. E para fazer adequações aqui importantes. Inclusive em relação a uma secretaria, a criação da secretaria de... como é que se chama? De manutenção predial. Só trocou o nome. Hein? Trocou. O nome. Mas eu pedi ao diretor-geral que viesse, ele está presente se precisar de algum esclarecimento. De qualquer forma, submeta a matéria. Eu fiquei com dificuldade, senhor presidente. Primeiro que a matéria foi distribuída muito em cima, e hoje cedo me chegaram alterações. Então, o que me sugeriu ainda que a dificuldade que eu estava entendendo, até porque não estava completa mesmo. Eu esqueci de explicar isso, se vocês me permitem, porque houve um erro material em relação a valor, é um erro muito pequeno, de R$10 num das hipóteses. É outro erro maior, pouco mais pequeno também. É porque está tendo muita alteração também, até em IFCs, essas dificuldades todas. Tudo bem, dentro do cronograma. Mas, efetivamente, Vossa Excelência, que é uma pessoa em quem eu confio, me diz que esses cálculos foram feitos todos, que essessas trocas estão sendo todas necessárias mesmo. Mas eu ia pedir vista para examinar com mais cuidado. Mas acredito na Vossa Excelência, então... Não tem problema. Vocês poderiam ter pedido, não tem problema nenhum. Seria até bom, sempre é uma contribuição. Mas como eu pedi ao diretor-geral, cadê o Douglas? Está aí? Pedi ao diretor-geral para vir, eu queria aproveitar e dar a ele, então, um pequeno tempo na tribuna, porque se persistirem as dúvidas, aí seria o caso logo de pedir. Mas não, porque tem muita coisa. Tem. Na cálculo, tem. Essas modificações de FCs aí é muito complicada, anula uma para criar o F5 em uma soma de F1. Eu vou dar a palavra. Pois não, doutor Sérgio. Pela ordem, senhor presidente. Eu também tive a minha preocupação com o doutor Márcio, porque na hora que foi antes da sessão, meia hora antes que eu vi que teve essa alteração. Mas eu queria fazer uma outra questão de ordem, antes até de manifestação. Nós tivemos, o ano retrasado, a comissão do doutor Vidigal participou, a doutora Fenelon, a dificuldade foi para adequar a resolução do CNJ, que passou pelo pleno e não pelo órgão especial. O nosso artigo 21 do regimento fala que compete ao Tribunal Pleno, inciso 27, criar, distribuir ou transformar as funções gratificadas na forma da lei. É bem verdade que o artigo 24 autoriza também essa competência delegada ao órgão especial, que ele fala que compete ao órgão especial e ele dos incisos 19 ao 31. Eu penso, respeitosamente, que seria prudente, nesse caso, como está transformando funções gratificadas, e como nós já tivemos todo aquele entreveiro lá da resolução 219, onde que ia cortar, e nós tivemos uma dificuldade muito grande para adequar isso, eu estou propondo afetar essa matéria ao Tribunal Pleno, respeitosamente. Eu discordo e vou fazer uma explicação, então, rápida, mas o órgão especial faz como quiser, não tem problema. É o seguinte, esta matéria não tem relação com a 219 e com a 132. Por isso que eu já fiz logo esse esclarecimento. Não tem, efetivamente, relação nem com uma coisa, nem com outra. Segundo, esta resolução, se for aprovada, seja aqui, seja no Pleno, ela afeta a resolução número 8 de 2014, aprovada pelo órgão especial. Isso foi muito estudado. E, repito, há pequenos erros materiais, que, aliás, aconteceram naquela ocasião também, e não eram tão pequenos assim, que se perceberam, foram corrigidos hoje. Eu até achei que, justamente para evitar essa dúvida, tivesse sido melhor uma errata do que propriamente submeter um novo expediente, etc., para não dar essa impressão. Mas eu vou pedir ao diretor-geral para fazer essas explicações do projeto e depois
e depois a gente, se acharem que se deve transferir para o pleno, transferir para lá. Senhor presidente, então já vou até adiantar. Se não for, se deliberarem que não vai afetar, se for julgar aqui, eu vou adiantar desde já que eu vou respeitosamente pedir vista. Tá bom, mas eu gostaria já para... perfeitamente. Que ele dê essas explicações. Porque senão, da próxima Sem vez, problema, vai ter que pedir de novo, etc. Faça favor, Doce. Não quer dizer que vai expungir todas as dúvidas de Vossa Excelência, mas, de qualquer maneira, é melhor que seja agora. Já levaram para lá. Então, tem a palavra, diretor-geral. Senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores do órgão especial, a matéria, na verdade, o que a gente chamou lá na diretoria-geral é a matéria que reestrutura dentro do mesmo guarda-chuva da unidade. Então, a gente está procurando reestruturar as unidades da diretoria-geral. A primeira seria dar uma destinação à CJ que está vaga em virtude da fusão de 2 unidades, isso no ano passado, criando a Secretaria de Gestão Predial, que hoje é atribuída, o chefe dessa unidade, que é o Núcleo de Gestão Predial, tem uma retribuição de FC6. Só que a estrutura do núcleo é uma estrutura própria de secretaria, com várias seções vinculadas, ele gerencia contratos de grande vulto dentro da instituição, tem várias seções vinculadas a ele, corrigiria uma situação que lá na época, quando se criou o Núcleo de Gestão Predial, não se atribuiu a estrutura própria de secretaria nos moldes como as demais estruturas, porque não tinha um CJ para essa unidade. E, dessa forma, o FC6 do Núcleo de Gestão Predial seria destinado para a criação do núcleo do CIGEP e social, em face das obrigações, da nova forma de prestar as obrigações acessórias para a Receita Federal já em 2020. Então, preparando uma estrutura administrativa que possa coordenar essas atividades que são desempenhadas, sobretudo, pela Secretaria de Pagamento Pessoal e pela Diretoria de Orçamento e Finanças. Então, algo do E-Social vai por intermédio da Secretaria de Pagamento Pessoal, outras informações pela Diretoria de Orçamento e Finanças, e os eventos do E-Social eles podem se retornar e necessitando que tenha uma unidade que possa coordenar, onde que possa ter essas retificações, e são retificações que são dos dados cadastrais de magistrados, servidores. Então, percorre Secretaria-Geral da Presidência, sobretudo Secretaria-Geral da Presidência e áreas da Diretoria-Geral. Então, por isso que a gente achou por bem vincular essa unidade propriamente ao diretor-geral para ter decisões rápidas ali, caso esses eventos do E-Social retornem. E faça também a dinâmica dos processos de trabalho, proponham melhorias dos processos de trabalho, visando, de fato, o CIGEP, a implementação do CIGEP com essas informações do E-Social. E outra unidade que a gente está propondo a criação é uma seção de suporte à gestão na diretoria-geral. Então, sairia uma função FC5 da assessoria de organização estrutural, no âmbito tudo da diretoria-geral, para possibilitar a criação dessa seção, porque o que a gente tem percebido é que o gabinete de apoio recebe diversos expedientes, cuida de diversas situações no âmbito da diretoria-geral, e aquele acompanhamento administrativo de determinadas matérias mais sensíveis para a instituição, que exigem prazos de CNJ, CSJT, TCU, cumprimento de diligências, precisa ter um setor um pouco mais especializado e que, além de acobertar esse tipo de matéria para o acompanhamento, proposição e fazer um serviço próximo também a uma assistência à assessoria-chefe e assessoria administrativa, que não tem assistentes, poderia dar esse suporte administrativo para eles também, ficaria com o processamento das diárias e as passagens aéreas, que hoje também estão todas dentro de um bolo do gabinete de apoio, e isso não tem sido muito produtivo. Às vezes as demandas chegam, estão acumulando no gabinete de apoio. Então, ficaria próprio para cuidar da gestão desse contrato. É um contrato
por agenciamento, hoje contrato por agenciamento, e aí essa seção cuidaria desse suporte à gestão e também dos expedientes relacionados às viagens. Com relação ao expediente da DGP, está sendo proposta a criação de uma seção de suporte à governança, e aí nós temos vários recomendações do TCU, auditoria do CSJT, falando que a gente precisa aprimorar a governança em gestão de pessoas, e, de fato, sim, a gente percebeu que precisaria de ter uma unidade para dar o suporte à diretora de gestão de pessoas, para acompanhar os projetos que são necessários, e agora teve também a instalação do Comitê de Gestão de Pessoas no âmbito local, então, que tem se reunido periodicamente, então, para dar o suporte no planejamento dessa governança na gestão de pessoas. Então, seria um FC5, seria uma sessão justamente porque a gente não pode ficar tendo remanejamento fora das unidades, né, para não violar orçamento de primeiro e segundo grau, seria uma sessão só com o FC5. O FC3 que estava previsto estava previsto nessa unidade de diretoria de gestão de pessoas, ele foi encaminhado para a SEDOC a fim de viabilizar a construção de subseções na Secretaria de Documentação, e a Secretaria de Documentação encaminha 2 FC1 para possibilitar a junção delas e fazer uma FC5. Por isso a errata estava no valor da FC1, estava 1.019 e alguns centavos, e teve um erro assim, de uns 10 centavos na hora de transcrever, teve um erro material tanto na atribuição da FC1 quanto no valor da FC5, mas é um erro de centavos ali no final. E a errata que o doutor Marcos Moura se referiu, tem esse erro material do valor da função comissionada e também a falta de uma previsão do artigo que a SEDOC propôs, e consta da proposição 8 da DG, de que fosse reduzido o número previsto de servidores para a SEDOC, eles já não têm essa lotação, então ela falou, então não tem essa lotação, a gente vai reduzir também a previsão, porque é uma previsão que não se concretizará no médio prazo, nem no longo prazo, e aí não constou esse artigo da redução do número de servidores da SEDOC. E essa da SEDOC é uma proposta da própria Secretaria de Documentação. E o que eles estavam propondo? A criação de 3 subseções, FC3, para o arquivo, porque eles têm arquivos espalhados em diversos prédios, e estavam tendo dificuldade de ter alguém que continuasse coordenando as atividades nas ausências do designado para FC3. Então, quando se cria também a função de subseção, possibilita a substituição, porque tem uma equipe gerencial e tudo e tal, então isso eliminaria esse tipo de problema lá para a SEDOC. Então, saindo alguém de férias para o arquivo da Pedro II, então teria alguém substituindo o coordenador do arquivo da Pedro II e assim por diante. Deixa eu ver se está faltando mais. A gente tinha eu acho que era até uma diretoria de gráfica, depois foi de secretaria de gráfica, seção de gráfica, e hoje não tem mais nada. E ela estava vinculada ao gabinete de apoio da Secretaria de Material e Logística. E está ainda vinculado ao gabinete de apoio. O gabinete de apoio é o responsável por recebimento dos expedientes administrativos, processamento dos ofícios, e tem uma gráfica acoplada a ele. Então, justamente para tentar otimizar o processo de trabalho e a mesma coisa, possibilitar que os serviços sejam prestados e tenha uma retribuição para aquele que está conduzindo o processo de trabalho que é discrepante do gabinete de apoio, foi previsto a criação de uma subseção de gráfica vinculada a esse gabinete de apoio. Então, o chefe hoje dessa subseção poderia sair de férias e uma outra pessoa poderia substituir ele nessa temática, porque ela é dissociada da temática principal do gabinete de apoio. Deixa eu ver se está faltando mais algum esclarecimento com relação à proposta. Faltando alguma coisa, Maria? Então, é isso. Então, a criação do núcleo, essas reconduções, principalmente no âmbito da diretoria geral, é tirada aqui da assessoria ligada à diretoria geral para passar para a seção,
FC3 que estava no gabinete de apoio, a gente coloca ali nessa nova seção e faz esse remanejamento dentro do próprio guarda-chuva da diretoria-geral. A única exceção diz respeito à SEDOC, que ela está vinculada à diretoria judiciária, ela é híbrida, né? Ela está dando suporte, ela tem o arquivo, que é, né, do primeiro grau, né, os arquivos dos processos, arquivo permanente e tal, mas também dá suporte à comissão de regimento interno e tudo e tal. Então, ela tem participação em área administrativa, em área do primeiro grau e área do segundo grau. Eu acho que são essas as linhas gerais. Linhas gerais isso. Se tiver alguma dúvida, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Está havendo transformação até em quadros correspondentes às funções de secretário. Por exemplo, está se passando secretário de distribuição de feitos, de segundo grau, para secretário de gestão predial, essa coisa toda. Isso tudo envolve o CC3. Agora, não está havendo nenhum tipo... Está havendo uns desmembramentos nas FCs, mas não somando CFC para criar CJ3, e nem o inverso, porque isso não pode. De forma alguma. Isso não pode. Você pode então, transformar FC, tem a CJ3 para esse cargo novo que está sendo criado, essa nova secretaria aqui. Proveniente da fusão. Ela resulta daquela fusão da distribuição de feitos. E, Thelma, me ajuda aí. De recursos. Secretário de Recursos. E aí sobrou essa CJ3 que estava sem destinação até então. Então a gente está dando a destinação a ela para a secretaria. Essa CJ, ela, num certo momento, ela, dada a fusão, primeiro tem uma questão preliminar, você manda diretoria, ficou sobrando. E aí ela tem que ser destinada, porque tem uma questão também de natureza orçamentária, né? Do orçamento do ano que vem, não tem? Sim, sim. Não tem essa questão? Tem, porque a lei orçamentária ela faz a previsão de que sempre a referência é março do ano anterior. Então ela pega o que estava provido em termos de cargos, funções para o próximo ano e projeta para... O desembargador Márcio já percebeu tudo. Exatamente. É isso mesmo, porque se ficar, você perde ela no ano que vem. Perde? Não é esse o risco? Tecnicamente falando. Não pode prover, não é que vai perder, mas né, fica sem utilização. A notícia que a gente teve na reunião de diretores gerais é que o TRT da primeira região ficou com 2 cargos de secretários de vara sem poder prover. Sem poder prover. O senhor presidente, posso aproveitar e pedir esclarecimento também? Naquela reformulação que teve, que o doutor Vidigal participou, foi o presidente do pleno, eu me lembro que, e por isso daí a minha dúvida, que nós priorizamos o FC6 nos gabinetes dos embargadores. Exatamente, e o FC5 ficava nos órgãos administrativos, e quem quisesse FC6 teria que ir para atividade judicante. E eu me lembro disso, mais ou menos nessa linha. E agora eu fiquei numa dúvida, porque eu me lembro que foi esse um princípio lá, mas como eu não estou com acesso aqui agora a toda a resolução, eu fiquei com dúvida se depois daquela resolução, existia um FC6 ainda no setor administrativo. Podia esclarecer? Sim, claro. Existem FC6 no setor administrativo, que é o núcleo de gestão predial hoje, ele também é FC6, e também o núcleo de convocações e afastamentos de magistrados, também é o FC6. Além disso, os secretários, os chefes dos núcleos dos foros das varas do trabalho são todos FC6 também. Então, são essas partes, é claro, estão ligadas à atividade judiciária, né, mas é FC6. Tem mais algum, Maria Lúcia? Núcleo de precatório e gerenciamento. Mas eram atividades judicantes. A minha dúvida é se na atividade administrativa, que não era ligada à atividade judicante, se ficou FC6. Só os dois, então. Qual os dois? Núcleo de gestão predial e núcleo de convocações e afastamentos de magistrados ligados à Secretaria-Geral da Presidência. O doutor Sérgio, nós poderíamos também, só para esclarecer, o doutor Márcio, que era o presidente daquela comissão de colocação dos cargos do primeiro e segundo grau para o CNJ, que ele deve ter examinado essa matéria e pudesse nos esclarecer também. O doutor Márcio se oporia a isso ou não? Não. Não? Só se nos esclarecer, se Vossa Excelência se teve alguma implicação que prejudicasse o trabalho não teve. Eu, inclusive, cheguei a conversar, a trocar ideias com a Maria Lúcia e com o próprio desembargador presidente. Não há interferência
nenhuma com relação a 219 e a nossa 132. A rigor, se eu puder dizer alguma coisa a esse respeito, eu diria o seguinte: às vezes eu prefiro pecar por excesso do que eventual omissão da qual possa resultar um prejuízo. Qualquer assunto ligado a determinado tipo de provimento que me incutisse ou inculcasse dúvida no decorrer desse período da minha gestão, eu, por menor que fosse a dúvida, e por menos procedente que ela pudesse ser, eu ouvia o presidente da comissão. E tem muita facilidade de lidar com isso, porque há um membro da comissão, que é o juiz auxiliar da presidência, e o presidente está aqui, vai poder confirmar ou não o que eu vou dizer, que sabe, que conhece essa resolução, esses dados, esses números de cabeça. A Maria Lúcia está aí? E a Maria Lúcia, que está presente com lá ela atrás. Também. Então, eu tenho duas pessoas, uma assessora e outra. Os dois são da comissão. Assessora da diretoria e outro, o juiz auxiliar, que conhecem isso. Os dois são da comissão. Agora, as duas FC6, duas, salvo engano, existem. Uma delas, numa sessão cujo chefe será provido como, se isso for aprovado, evidentemente. Secretário de Gestão Predial. Secretário de Gestão, porque administra, Tomás, contratos de alguns milhões de reais. Então, é uma situação que, infelizmente, não devia ter ocorrido, mas ocorreu porque o tribunal não tem culpa disso. Essa coisa da distribuição de CJ, tem um punhado de áreas importantes, relevantes, etc. O tribunal cresceu muito. Isso, cresceu muito. Bom, da minha parte, tudo bem, eu não tenho... Agora, o doutor César parece que está com pedido de vista, né, doutor? Não, senhor presidente, é porque, só relembrando aqui, é porque eu me lembro que na gestão da doutora Maria Laura houve uma reformulação de distribuição de funções comissionadas. Eu me lembro que, à época, quando isso foi discutido, houve um pré-pleno sobre isso, e a doutora Emília vai lembrar, porque estava se cortando alguns setores, na verdade, a pretensão era de tirar, inclusive, de gabinete. E me lembro que alguns embargadores surgiram contra isso, e me lembro até que, em função disso, essa questão estaria no último órgão especial do ano, e aí se resolveu, na gestão da doutora Emília, vai lembrar provavelmente, não votou naquele órgão especial e fizeram um órgão especial extraordinário e fizeram a reformulação, não mexeram nos gabinetes e fizeram outras reformulações lá, e foi efetivamente aprovado pelo órgão especial naquela época. Pois bem, em seguida, nós tivemos aquela discussão toda do 219, e que a questão foi afeta ao pleno, e todos, Vossa Excelência, todos sabem muito bem que... Então, por prudência, senhor presidente, como essa questão ela foi muito dolorida para nós lá atrás com a doutora Maria Laura, e também no último pleno, onde que tirava, onde que não tirava, e como essa questão, em princípio, a competência é do pleno, e como quem fez a última modulação foi o pleno, é que eu achava prudente nós, em vez de fazermos aqui no órgão especial, para evitar, porque aqui está criando órgãos, está mudando função gratificada, e pelo regimento, a competência para fazer isso, primeira, é do pleno, é que eu pediria que submetesse a esse órgão especial, que essa questão fosse levada para o pleno, então, e não decidida aqui. Se for superada, é que eu peço isso. Tá certo. Não, mas aí você vai pedir vista? Mas porque se vai votar aqui, senhor presidente, eu confesso que eu não teria condições de votar isso nessa sentada. Por isso, aí, julgando, por isso que eu estou colocando. A minha preocupação, antes disso, então, não tem problema mais, porque se for pedir vista, não adianta mais. Mas a minha preocupação é o seguinte: a gente corre o risco ainda de perder a possibilidade de prover esse CJ, já em até 31 de março, isso foi observado. A gente fez a designação. É porque está provisória. Está provisória. É investido provisoriamente. Não tem problema. Se o órgão especial ou o tribunal pleno entender que não seria, cai por terra a designação provisória. Isso, só um último esclarecimento. Mas eu me refiro à possibilidade de perder para efeito da lei orçamentária. Em março nós fizemos a designação. Mas o fato de ela ter sido, de a investidura ter sido feita provisoriamente, porque ela é provisória nesse momento, e continuará sendo com o adiamento da matéria. Não haverá risco? Não há problema algum, não há risco, porque eles vão pegar o que foi executado orçamentariamente. Em março, e isso já está acertado. Só um último esclarecimento, porque eu não sei se eu me fiz
entender na situação em concreto, que a única situação de mudança financeira de um setor para o outro se deu em razão da SEDOC para essa criação da seção de governança de gestão de pessoas. E foi no importe de R$ 659,27, né, na fusão de duas FC1 e passar uma FC3 da DGP para a SEDOC. Então, só isso, mas eu me coloco à disposição de todos. Mas eu queria aproveitar o momento hoje para trazer o esclarecimento, porque se a matéria, para mim, é indiferente que seja aqui ou no pleno. Eu trouxe para cá por uma razão técnica. A resolução alterada, se os senhores olharem aí ao final, altera a resolução de 2014. Se fosse alguma coisa ligada à resolução 219 e 132, que não tem relação, porque eu ouvi informalmente o presidente da comissão, que por sua vez chamou no gabinete dele a Maria Lúcia, que está aí presente, e quem lhe fosse necessário para lhe dar informações a respeito, aí teria que ir para o pleno. Mas, tudo bem, eu acho que podemos decidir aqui se a matéria é ou não da nossa competência, porque, se for o caso, já leva. Senhor presidente, permite? Já leva até para o pleno, se for o caso. Eu acho que senhor presidente, vai só atrasar. Eu não vejo... O órgão especial pode deliberar conforme você tem o artigo aqui, artigo 24. Mas eu estou dizendo o seguinte, pelo artigo 24, pelo 21 é do pleno. Por exemplo, o senhor está propondo o seguinte, que o órgão especial se manifeste agora sobre se é da sua competência. Não, isso não, senhor presidente. Não é isso, está vendo. O artigo 21, inciso 27 do regimento, competência é do pleno para isso. Competência é do pleno, está lá expresso. Permita ler aqui. Criar, distribuir ou transformar as funções gratificadas na forma da lei. É evidente que eu Pois é, agora... Mas aí pedir a resolução que está sendo alterada é do órgão especial, achei que devia trazer para o órgão especial. Tudo bem. Não tem problema, querem o tiro de pauta e nós mandamos para o pleno. Eu estou falando só por prudência, mas se os demais acharem que nós podemos votar aqui... Então ele está querendo que se submeta. Excesso de... Mas pelo que eu estou percebendo... Isso não chega lá também, eles falam, não, essa matéria nós vamos ter uma resolução que é do órgão especial. Parece que o desembargador Sérgio está querendo que... Não, mas não tem problema não. Não, eu não concordo, não. Vou retirar, então tá certo. Não, mas aí eu vou ficar vencido. Hein? Eu vou ficar vencido. Eu também vou. Evidente. Eu sei do que... Eu também fico. Você não também fica vencido. Eu vou colher os votos. Não, mas você vai ficar todo mundo assim votando. Então não está tão dividido. Então deixa eu votar aqui mesmo. Isso está alterando uma resolução daqui mesmo. Então, a resolução é do órgão. É do órgão especial. É porque eu tenho medo de chegar lá e é natural. Talvez se eu tivesse no plano, não. Por que eu estou sendo chamado a fazer uma mudança de uma resolução que eu não aprovei há 5 anos atrás? Porque a matéria é também do órgão especial. Está claro no regimento interno que o órgão especial pode deliberar a respeito dela. Senhor presidente, permita, eu não quero trazer problema, nem prejudicação. Se os demais entendem que deva ser julgado aqui, então eu retiro a proposição, não é problema não. Eu retiro a proposição. Não, já retirou, acabou. Retira. Então tá bom. Então você quer visto do eu quero. Visto do processo adiado, prestado. Tem condição de votar. O diretor-geral compareceu, prestou esclarecimento, pedido do presidente do tribunal, respondeu indagações que se ele trouxer alguma coisa, a gente vai ver a posição dele e o trabalhador. Vai dar uma olhada. E em seguida o desembargador Sérgio pediu vista do processo adiado. Está adiado para o próximo órgão especial. Para o próximo órgão. Perfeitamente. Se Vossa Excelência puder, desembargador Sérgio, se Vossa Excelência puder, e lhe aprouver com toda a liberdade, eu estou dizendo isso publicamente aqui para ficar claro, eu pediria a Vossa Excelência, não estou sugerindo nem absoluta, longe de mim, se puder e achar que deve, chame lá no seu gabinete os assistentes, assessores, aliás, que, além do diretor-geral, quantas vezes quiser, para prestar esclarecimento de ordem técnica, para que não haja nenhum equívoco acerca daquilo que já foi firmemente atestado pelo presidente da comissão, de que isso não está afetando o problema da resolução 132, que eu não faria isso em hipótese nenhuma, sou obrigado a dizer isso, porque surgiu a dúvida, e a dúvida nos coloca, nós dois,
não é numa situação de ser necessário prestar esse esclarecimento. Senhor presidente, o senhor permite? Até porque, se estiver errado, algum erro que for detectado, eu quero ser informado, e Vossa Excelência, mais ainda do que eu. Senhor presidente, permite? Vossa Excelência, a administração fica tranquilo nesse aspecto, porque eu tenho plena confiança na preocupação dessa administração em fazer as coisas corretamente. E eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O meu pedido de vista se dá em função de que a matéria chegou muito em cima da hora. Eu confesso que eu não tive condições de analisar, porque eu fiquei na reunião de regimento interno ontem, junto ao doutor Sebastião Silva, saí de lá final da tarde, saí, fui embora. Quando chegou hoje de manhã, eu estava olhando, estava tudo ok. Quando eu verifiquei, isso aqui é alteração. Eu não tenho menor condição de votar. Ela foi distribuída segunda-feira. Eu não tenho condição de votar. Não tem problema, não tem problema nenhum. Está resolvido isso. Eu quero que seja aprovado hoje. Eu quero que seja aprovado com consciência formada a esse respeito. Mas é que ela foi encaminhada na segunda-feira, não foi encaminhado ontem. Ontem ou hoje foi essa erratazinha aí de valores. A errata chegou hoje. Agradeço, presidente. Muito bem, então, mais alguma matéria a ser tratada? Não, acabou. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Nem isso eu dou conta. Nem convite eu estou dando conta. Depois